Boa tarde, pessoal. Eu sou a Gabriela Mendes, da comissão organizadora do nosso segundo Congresso Digital de Nanobiotecnologia e Bioengenharia. A gente vai dar início, então, ao nosso quarto e último Nano e Bio Meeting, né? Nosso último dia de congresso. Lembrando que é uma sessão bônus para todos vocês. Hoje a gente está aqui com a Heloísa Osbol, que é uma graduanda em biotecnologia pela Universidade de Brasília. Ela é embaixadora do IDIN, né, de Biologia Sintética, e eu acho que é o que é mais importante, ela é muito engajada em diversos projetos aí. E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre ciência aberta. E aí eu queria convidar ela aí para se apresentar, falar aí com o pessoal. Por favor, Heloísa, fique à vontade. Beleza. Oi, gente, tudo bom? Estou muito feliz de estar aqui, muito feliz com o convite. E, bom, a Gabriela aí fez um breve resuminho, né? Mas vou falar um pouco mais a fundo assim, na minha trajetória. Eu comecei a graduação no início de 2018 em biotecnologia na Federal do Rio Grande do Sul. E aí, quase que de imediato, eu caí assim no mundo das tecnologias livres, né? Eu me envolvi com o CTA, o Centro de Tecnologia Acadêmica, lá da URGS, que é vinculado ao Instituto de Física, e eles trabalham basicamente com tecnologias livres aplicadas ao ensino de física. Então, né, engenharia física, física. E eu lá, né, da biotecnologia, explorando aqui, encontrar coisas assim, casas abertas aqui. Eu tenho paixão por esse negócio de ciência e tecnologias livres. E, na real, ano passado eu me transferi para a UNB, então eu estou aqui agora, em Brasília, tentando fazer algumas coisas nesse sentido, né? E eu acho que é isso. Muito legal, acho que é isso mesmo. Lembrando, pessoal, que vocês sempre podem mandar mensagem aí, as perguntas, a gente vai estar passando. E muito obrigada. Eu sei que você preparou aí uma apresentação aí pra gente, fica à vontade para fazê-la. Fechou. Então, gente, só para dar uma breve contextualizada também, a gente ia fazer mais uma conversa, assim, né? Umas perguntas sem apresentação, mas aí hoje de manhã eu pensei, eu tenho tanta coisa legal, um conteúdo aí já bacana sobre as ciências abertas, assim, eu acabei fazendo a apresentação. Mas então, se tiver algum problema, sei lá, se algo ficar. Se vocês não entenderem, por favor, tá? Mandem perguntas que eu vou ter o prazer, assim, de responder. Boas-vindas para todas, todos e todos. Eu sou a Heloísa, né? E hoje eu vou estar falando sobre ciência aberta, né? Mais sobre ciência aberta, sim, mas trazendo também essa abordagem da nano. Deixa eu ver se eu consigo passar. Aí. E aí, então, esse aqui foi o lugar que me permitiu conhecer os dias livres e seguir perpetuando essa ideia. Então, se vocês tiverem interesse em saber sobre os projetos ou até se engajar, porque a galera lá é bem aberta, por favor, podem colocar o link, né, o cta.if.urgs, que é uma ótima referência. Então, a agenda de hoje vai ser basicamente um histórico sobre tipo, o que propiciou a gente a chegar nas ciências livres, bem como aí alguns movimentos atuais que sempre se conversam com as ciências livres, o que seria essa ciência aberta, por que fazer, por que trabalhar com ela, como fazer, e também alguns exemplos que eu encontrei na Nano e alguns projetos do IDIN, que também vou estar comentando mais para frente o que é isso. Só um breve comentário, assim, né, antes de cair direto nesse histórico, só deixando para vocês que acho que é meio óbvio, né, quando a gente pensa em aberto, sei lá, eu penso numa porta aberta, em um lugar que eu posso entrar, explorar, fazer algumas coisas e transitar, né, enfim, criar, possivelmente, quando tem uma abertura. Então, esse conceito do aberto, né, que não está fechado, que está desenrolado, enfim, isso vai permear todo esse histórico que nos leva para as ciências abertas. Então, esse conceito aí na cabeça. Beleza. Dados os meus estudos nesse lance, né, pesquisando como é que a gente conseguiria ter chegado finalmente nas ciências abertas, eu vejo que três movimentos foram bem importantes para isso. O primeiro deles é o movimento do it yourself, ou faça você mesmo. Depois a gente tem o movimento hacker e o movimento punk, que na real também são ramificações desse próprio movimento do it yourself.
O que é o do it yourself? Bom, o do it yourself significa literalmente a tradução para português faça você mesmo, né? Então muita gente deve ter mais familiaridade com esse termo por causa de muitos vídeos nas redes sociais que é tipo, faça sua customização de blusa, produza uma caixinha colorida, aí tem uns passinhos assim para você conseguir reproduzir, né? E essa história começou com mais força, assim, sei lá, no século XVII, XVIII, em que as pessoas faziam múltiplas coisas em diversos campos do conhecimento, desde produção de instrumentos científicos, até produção de móveis, até pintura, enfim, mas por um hobby. Então, existiam manuais que as pessoas podiam comprar na livraria, né, e reproduzir isso. Então, independente da profissão delas, a pessoa podia ser um diplomata, mas tinha ali na sua casa uma oficina para produzir, sei lá, móveis. Isso, então, era um hobby. Contudo, com o avançar do século XIX, final do século XIX, início do século XX, a gente teve uma série de problemas mundiais, né? Dentre eles, mais importantemente, assim, a Primeira e Segunda Guerra Mundial, que causou essa crise generalizada e que tornou o faça você mesmo não mais um hobby, mas uma necessidade. Né? O do-it-yourself superou essa questão da diversão e era uma coisa que as pessoas tinham de fazer para sobreviver, ou seja, as pessoas tinham que ser de fato multitasking, elas tinham que se envolver desde produzir o seu próprio alimento até construir os móveis da sua casa, e aí a partir disso, né, ali até aqui à direita tinham várias revistas do it yourself que tinham uma série de tarefas que as pessoas conseguiam olhar ali, ler e reproduzir na sua casa para produzir os seus itens mais básicos, né? Então, tinha essas revistas circulando, também essa imagem aqui são crianças montando seus próprios brinquedos, e inclusive esses aqui do meio, eu acho que é uma campanha dos Estados Unidos, se não me engano, incentivando as pessoas a agirem em mais atividades para conseguir suprir essa demanda, né, de imóveis, roupas, alimentos, enfim. E com o passar do tempo, né, com aí o prolongar do século XX, depois a gente superando essas crises mundiais, o movimento do it yourself ele foi se perdendo na industrialização crescente, na economia linear e na especialização técnica. E aquela pessoa, ou aquelas pessoas que faziam aquele monte de coisas, tá, claro, por necessidade, mas que já tinham multi-habilidades ali, elas começaram a deixar de ter essas habilidades e depender mais de artefatos industriais. Porque agora existiam indústrias que iam produzir o seu carro, que iam produzir o seu móvel, e até hoje a gente vê isso, né? Se a gente precisa de, sei lá, uma mesa para casa ou uma cadeira, a gente vai na loja e compra, e as pessoas meio que perderam até esse próprio interesse, né, de agir em uma gama de atividades e aí começaram a focar mais especialmente. Até a própria universidade é um exemplo, né? A gente faz o curso de uma coisa, e cada vez a gente vai se especializando mais, assim. E, bom, apesar do movimento do it yourself estar atrelado com o momento de crise, ele possui uma ética muito forte embutida que qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa. Ainda mais que uma habilidade prática, isso é um estado de mente. Porque em vez de você precisar de um profissional, de uma pessoa especializada para produzir alguma coisa, né? Sei lá, em vez de você depender de um estilista para comprar uma camiseta que você gosta, você pode ir lá e você pode fazer aquele item, né? Utilizando seus materiais, personalizar da forma que você quiser e também compartilhar isso com a comunidade. Então, essa ética é uma coisa bem importante que perdurou e que vai perpassar os próximos movimentos que eu vou estar falando. Dentre esses movimentos aí, um deles, né, é o movimento hacker, depois vem o movimento punk. O movimento hacker surgiu bem nesse meio, né, do século XX, 1950, 60, no Massachusetts Institute of Technology, que vocês aí devem estar bem familiares, né, um dos maiores centros de tecnologia do mundo. E, bom, lá foi um dos lugares também que os computadores, as tecnologias mais nessa área de software e hardware foram surgindo. E o que aconteceu, a origem do movimento hacker foi basicamente, né, existiam estudantes de engenharia que utilizavam aqueles equipamentos durante o dia mais para propósitos voltados à universidade, ao governo e muitas vezes até aos órgãos militares, e eles iam de madrugada nos laboratórios explorar aqueles equipamentos de outras formas, além daquelas que eram permitidas para eles naqueles momentos.
Então, se hoje a gente pode estar aqui vendo uma videoconferência através de um computador, a gente tem que agradecer o movimento hacker, porque eles foram os responsáveis por trazer a contracultura daquele movimento ali, movimento hippie, popularização da ciência e tal, para a sociedade em geral, né, por popularizar a internet. E até hoje existem clubes hackers, inclusive aqui no Brasil, tenho recomendações assim, se alguém se interessar. E as revistas, né, explorando aí as potencialidades dessas máquinas. Porque justamente eles iam lá de madrugada explorar sem ter uma autoridade presente ali controlando o que eles estavam fazendo. E logo, essa ética hacker também está sempre bem atrelada à expansão e investigação dos possíveis usos dos equipamentos, né, das tecnologias. E aí aqui à esquerda eu trago para vocês, né, são os cinco tópicos da ética hacker. E o primeiro é justamente colaboração comunitária como uma forma de resolução de problema, então uma abertura em vez de um fechamento para a resolução do lado dos problemas mais voltados para a área da computação. O segundo seria a recusa dessas autoridades centrais que eram predominantes ainda naquelas tecnologias que eles estavam utilizando e que as pessoas, né, que as tecnologias pudessem ser democratizadas. O terceiro tópico seria que os problemas devem ser julgados pelas soluções que eles estão propondo e eles não devem estar atrelados nunca a uma autoridade. Então, o software de uma pessoa que fez mestrado ou doutorado ou tem um PhD é melhor porque ela tem um PhD. Não, não é assim, né? As coisas têm que ser utilizadas ali sempre com as respostas que estão sendo propostas. E aí o quarto está muito relacionado àquilo que eu falei da expansão dos usos dos computadores, né? Hoje a gente está bem familiar com artes digitais, mas na época os computadores não serviam para isso e as pessoas não aceitavam que eles fossem, as pessoas não, né? Os órgãos dominadores não aceitavam que eles fossem usados para esse propósito, mas o movimento hacker sempre foi pró-artes, assim, tudo mais. E, por fim, mas não menos importante, muito pelo contrário, é sempre uma liberdade de acesso e compartilhamento de informações através da transferência dos dados disponibilizados. Então, não adianta nada você resolver problemas e desenvolver aquela tecnologia, mas aquilo está fechado para um grupo pequeno de pessoas, né? E aí, falando um pouquinho sobre o movimento punk, o movimento punk também tem raízes lá no do it yourself, ele surgiu um pouquinho depois do movimento hacker, e ele traz o faça você mesmo como uma subcultura. Ele é um movimento que afirma isso, né? A independência, a negação à tradição, da especialização, daquela crescente redução das possibilidades de ação das pessoas, né? E o que motivou isso foi basicamente que a indústria musical na época deles estava muito fechada já e já tipo, só aceitava certos grupos e certas estéticas para dentro das grandes mídias, eles não aceitavam isso, então, em vez deles se renderem, eles iam lá e eles mesmos gravavam, fabricavam os seus álbuns, as suas mercadorias, até a gente, quando fala punk, já pensa naquelas roupas cheias de taxinha e tal, né? E eles, enfim, eles faziam tudo, eles não eram experts nisso, mas eles conseguiam se organizar dessa forma, né? Então, também trazendo mais visibilidade para o faça você mesmo. E um dos legados mais interessantes que eles deixaram foram as zines, que são basicamente livrinhos de papel dobrados que você mesmo imprime, você mesmo produz o conteúdo e que ensinam você a fazer alguma coisa. Então, como fazer camisetas, livros, certas comidas, inclusive outras zines. E até hoje a gente tem aqui no Brasil, pelo menos, zines dos mais diversos tipos, assim, até para um projeto. Eu fiz uma vez uma zine de biomateriais, então, né, ficou o legado bacana. E atualmente a gente possui diversos movimentos, assim, com certeza são mais do que esses que eu trago para vocês, mas hoje eu vou estar falando um pouquinho mais sobre o movimento Maker, o movimento Biohacker e, por fim, a Ciência Aberta. E, então, eles também não são fechadinhos, cada um no seu quadrado, que nem esses outros três movimentos. Eles estão sempre se conectando, se conversando, né? Tem muito da ciência aberta no biohacking, maker também, então, enfim. É um panorama mesmo de como a gente está nesse estado desses movimentos, né? Então, o movimento maker é uma subcultura contemporânea, eles têm raízes também lá no movimento Faça Você Mesmo, muito naquela ética de
qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa, e ele é mais voltado para a tecnologia. Então, a tradução literal de maker é fazedor, né, ou fazedora, e são pessoas que basicamente trabalham com fabricação digital. Né? Qualquer pessoa interessada, geralmente existem laboratórios comunitários que qualquer pessoa interessada pode entrar e utilizar esses equipamentos, né, da maneira que quiser, existem workshops, tudo mais. E basicamente a fabricação digital é você transformar uma informação que está em bits para átomos. Inclusive, isso também começou lá no MIT, em um centro chamado From Bits to Atoms, eu acho, alguma coisa assim. E é uma ideia que você tem um computador, você tem um software, que nem aqui a gente pode ver, né? Um software de modelagem, digamos. Então, ali tem um capacete que você consegue ter todo o código dele em uma informação digital. Ou seja, aquele arquivo 3D que você consegue ficar rodando ali, ele é codificado em 0 e 1, né? Os bits, que essa é a linguagem que o computador opera. A fabricação digital, então, vai consistir em você pegar essa informação digital, você passar por um equipamento, que, digamos, vai ter um filamento de plástico ou um outro polímero ali, que vai conseguir transformar aqueles bits que estão codificando o seu capacete em átomos, né? Átomos do polímero que você está usando ali para imprimir aquele objeto, né? Então, aqui a gente vai de um capacete digital para um capacete na vida real, né? E perdão, gente, que eu não deletei essa parte aqui, que era do template que eu usei. E por fim, estou comentando aí sobre o movimento biohacker, é basicamente uma extensão daquela ética, daquelas ideias do movimento hacker dentro das ciências da vida, né? O prefixo bio sempre vem de vida, né? Biologia, biotecnologia, e o hack da ética hacker. E eles são muito comprometidos com democratizar o acesso a ferramentas e experimentos de biotecnologia, também sempre usam muitos equipamentos de fabricação digital para produzir equipamentos, eles disponibilizam todos esses passos para você produzir, né, os equipamentos e experimentos e tal na sua casa, no seu laboratório, e, enfim, acabam fomentando diretamente sistemas de tecnologias abertas, compartilhamento, inovação aberta e social, porque você incorpora, de fato, as pessoas da sua comunidade no fazer científico. Então, aí tem 2 exemplos aqui do lado que eu trouxe para vocês. O primeiro é a Open Insulin Foundation. Aqui, como dá para ver nesse gráfico, né? Uma vez que a gente passou a produzir a insulina através de um método biotecnológico, com as bactérias e tal, a gente reduziu muito o custo de produção dessa molécula, contudo, lá nos Estados Unidos o preço aumentou ali mais de 250%. Então, tem pessoas hoje que precisam fazer racionamento de insulina, tem pessoas que acabam induzindo o seu coma diabético para conseguir ter um shot de insulina num hospital. E uma das soluções aí que o pessoal, né, da comunidade biohacker encontrou lá nos Estados Unidos foi criar essa fundação, em que eles atualmente estão desenvolvendo um protocolo para a produção de insulina própria, né, ali da comunidade. E outro exemplo é o Corona Detective, que é um método diagnóstico para COVID. Ele é totalmente aberto, ele está sendo feito em parceria com, acho que, 6 laboratórios comunitários aí ao redor do mundo. E ele foi um dos finalistas, inclusive, do X-Prize, que foi uma competição que teve para ver qual seria o melhor método de diagnóstico de COVID, que o prêmio final era $6 milhões. Então, né, a gente vê o potencial que esse movimento tem, assim, em termos de geração de tecnologias de ponta. E aí, por fim, né, depois desse breve ou grande panorama, a gente começa aí com as ciências abertas. E essa imagem, inclusive, eu encontrei pesquisando aí na internet. Ela é uma das definições possíveis que a gente pode ter da ciência aberta, que, né, ela mostra ali que a ciência aberta estaria nessa intersecção de você ter dados abertos de experimentos, protocolos, dados que você coletou sobre ciência, em combinação com acesso aberto a esses dados. Então, além de você coletar, você publicar isso de alguma forma livre para que as pessoas possam ter acesso. E, por fim, aqui esse outro pilar do open source seria o open source sempre é ligado a software. Então, além de você ter os dados e de você disponibilizar, você estaria disponibilizando com um software aberto e livre, né? Mas, bom,
A definição, né, eu tinha falado para vocês pensarem no aberto, e aí já é um exercício legal, porque muita gente com certeza pensou em muitas coisas diferentes do que eu penso, que é uma porta aberta. E a ciência aberta, ela tem essa questão, né? Não existe um lugar que martele uma única definição do que seria ciência aberta. Uma delas que eu gosto bastante, que eu amo a Wikipédia, é essa que a Wikipédia traz, que concilia as práticas científicas com a cultura digital, visando a disponibilização de informações em rede de forma oposta à pesquisa fechada dos laboratórios. Ou seja, o que é a cultura digital, né? Bom, hoje em dia é muito fácil você entrar na internet, pesquisar uma parada, clicar no link, e aí você clica no link e você vai clicando em outro, e você vai construindo o seu conhecimento nessa teia, né, nesse ecossistema assim, de informações interligadas. E seria essa uma ideia da ciência aberta, você ter essas informações científicas aí tudo bonitinho para quem quiser ter acesso, conseguir navegar, né, e construir em cima desse conhecimento. E isso seria oposto a essa forma que a gente tem, que ainda é predominante, né, de pesquisa fechada nos laboratórios. Então, em vez de você estar fazendo uma pesquisa e você está com medo que o seu colega do laboratório do outro lado do corredor ouça alguma coisa que possa copiar você, você está disponibilizando isso para que outras pessoas consigam construir em cima do seu conhecimento. Então, é outra definição da ciência aberta, na real, é parecida, mas ela integra mais alguns conceitos. Esse site é bem legal, essa fundação fosteropenscience.eu, se alguém quiser também visitar. E a ciência aberta, segundo eles, vai sempre envolver a colaboração e a contribuição não só dos cientistas que estão envolvidos na pesquisa, mas de toda a comunidade e as pessoas interessadas naquele trabalho. Então, sempre vai envolver você disponibilizar os seus dados, notas, métodos de pesquisas, protocolos, e tudo sempre em termos livres. Ou seja, além de você ter aquele acesso aberto, aquelas informações também vão estar sob licenças que permitem o reuso, a redistribuição, a reprodução. Essa é uma discussão profunda também, porque, eu acho que até vou esperar para falar isso um pouquinho mais para frente. E ainda nessa ideia da ciência aberta, de não ter uma definição martelada, né? Eu gosto muito dessa imagem, foi feita pela Open Scholarship Initiative, em parceria com a Unesco, que mostra o espectro do artefato aberto, né? Que a gente pode fazer um paralelo para o artefato científico aberto, em que é um espectro. Então, quanto mais você vai andando ali para a direita, né, quanto mais a sua pesquisa científica, digamos, né, o seu artefato científico, ele é descobrível, acessível, reusável, transparente, sustentável, mais aberto ele vai sendo, né, mais para a direita do espectro ele vai caminhando. E ao contrário aí, né, se o seu fazer científico está restrito por patentes ou segredos industriais e tal, você vai fechando e tornando aquilo ali menos esses adjetivos. Né? E aí mais uma imagem do Foster Open Science, nesse sentido do espectro, é que você pode ter um projeto de Open Science e você, sim, você pode ter critérios de acesso aberto, dados abertos e ferramentas abertas, mas alguns outros ainda não. Então, à medida que você vai incorporando mais desses fatores no seu projeto, mais aberto ele vai sendo e mais à direita daquele espectro ele vai andando, né? Mais acessível, assim, ele vai se tornando. Inclusive, para quem tiver interesse também, se você acessar o site, você consegue clicar em cada um desses tópicos e saber mais, ter dicas, ter definições, ter algumas ferramentas, inclusive, para melhorar esses aspectos no seu projeto. Né? Então, como é que eu faço para ter dados abertos? O que seriam dados abertos? Aí você vai lá, clica e você pode investigar mais profundamente, assim, é bem legal. Ainda na definição da ciência livre, uma das coisas mais legais que eu acho nesse sentido é o conceito de hiperobjeto proposto pelo professor Rafael Pezzi. Inclusive, o professor ele é o responsável pelo CTA, ele fundou o espaço, e ele trabalha com física, né? E, então, o hiperobjeto, pelo que a gente consegue ver, ele está nessa intersecção entre uma documentação livre, ou seja, publicação de dados, publicação de instruções a respeito daquela tecnologia, em combinação com software livre, ou seja, para quem não sabe o que é software, é o código que roda em um hardware. Então, assim,
você está conseguindo ver a sua tela no seu computador por causa de um software, né, de um código escrito em uma linguagem de programação que está rodando aquilo ali, que permite a gente ver o que a gente vê. E o hardware é literalmente o seu computador. Então, todas as peças, os resistores, transistores, os fios e tal, que permitem essa leitura da informação em bits, né, e traduzem para o que a gente vê. E aí também, como é uma definição mais para o lado das engenharias, eu sempre gosto de deixar essa provocação do como é que seria o hiperobjeto biológico, né, ou nanotecnológico, no caso, né, do Congresso. Será que o que a gente precisaria inserir aí para criar, de fato, um hiperobjeto bio, né? E ainda uma última coisa, é legal porque a própria palavra do hiperobjeto retoma aquele conceito da Wikipédia sobre a ciência livre, né? Porque o hiperobjeto é uma espécie de hiperlink, só que, tipo, na vida real, digamos assim, em combinação com as tecnologias digitais, né? Então a gente vê também esse ressoar aí. E só seguindo, aprofundando um pouco, o hiperobjeto, ele não basta você produzir ele utilizando hardware aberto e livre e um software livre, ou seja, um software não proprietário, né? Você também tem que ir muito a fundo na própria documentação. Então, não adianta você simplesmente disponibilizar uma tabela cheia de dados lá para alguém utilizar um código cru sem nenhum tipo de identificação, sem você estar colocando manuais de uso, guias de atividade, aplicações, né, em contexto de educação e na própria ciência aberta. Então, vai além de você deixar aquela tecnologia aberta, você tem que dar maneiras das pessoas que estão vendo aquilo ali também serem empoderadas com aquelas informações, né? E bom, por que fazer? A gente sabe que a bioeconomia está cada vez mais se desenvolvendo, está progredindo, e basicamente a bioeconomia é a utilização, né, da biologia, biotecnologia, para você produzir artefatos, né? Você migrar desse sistema que a gente está vendo da economia atual para um mundo baseado na biologia. E ela é, de fato, a chave para a gente ter um futuro sustentável, né? Tanto das pessoas quanto o planeta. Só que esse modelo é baseado em conhecimento, né? E o sistema atual que a gente tem, ele é proprietário, ele é rígido e ele é inacessível, né? Porque as coisas tendem cada vez mais a serem fechadas em vez de você disponibilizar e, de fato, propiciar um ambiente de inovação aberto. E aí eu deixo, né? O que vai moldar esse novo modelo que já está muito forte e cada vez mais vai ter a tendência de se fortalecer baseado no conhecimento, né? A gente vai continuar seguindo com esse modelo proprietário ou está na hora, de fato, né, para a gente mudar isso para algo mais aberto e comunitário. Então, essa imagem do lado é um exemplo que eu gosto de pensar, de, por exemplo, existe uma bióloga marinha, vai existir em 2030, que, digamos, ela está lá nadando e encontra uma esponja que produz um ativo biotecnológico muito interessante. E, em vez dela pegar aquilo ali e restringir para o seu grupo e ficar, tipo, 5, 10 anos desenvolvendo a tecnologia com medo que alguém capte, né? E se no momento que ela identifica esse composto, se ela tivesse ali um aparelho, uma tecnologia que ela já conseguisse colocar dentro de uma rede mundial de laboratórios abertos e que uma pessoa no outro canto do mundo pudesse ter acesso àquela informação e desenvolver projetos em parceria, né? E tá, falei de bioeconomia, mas a gente está num congresso essencialmente de nanotecnologia, né? Bom, o que tem a ver? Eu creio, né? Óbvio, todo mundo deve ter visto as palestras e a nanotecnologia tem uma raiz muito forte da biologia e na biotecnologia. Como a gente viu, né, muitos compostos nanotecnológicos, eles emulam fatores biológicos, eles têm a função aí de fazer delivery de remédios dentro de sistemas, né, enfim. Então, a gente vê que a nanotecnologia também tem um papel fundamental dentro do desenvolvimento da bioeconomia e que logo faz todo sentido a gente estar pensando em maneiras de, pô, como é que a gente vai abrir também, né? Como é que seria uma nanotecnologia aberta.
E o mais interessante disso é que quando eu estava pesquisando partes, né, questões, projetos nanotecnológicos abertos, eu encontrei a professora Christiane Peterson, e ela é nanotecnologista, e foi ela que fundou o termo open source, que é o que a gente usa para definir um software de código aberto, né? Então, tem absolutamente tudo a ver, e a gente precisa continuar pensando em maneiras de como que a gente poderia fazer uma nanotech aberta. Inclusive, se alguém souber mais coisas sobre ela, por favor, sinta-se à vontade, tá? Para falar sobre, porque eu descobri isso hoje. E agora eu trago um artigo. Não dá para clicar aqui, né? Mas depois eu posso passar o link para vocês. É um artigo bem interessante do Instituto Serrapilheira, que ensina como fazer ciência aberta. Então, ele é bem breve, mas ele já tem, tipo, tá recheado de informações interessantes. E ele vai desde a própria elaboração do projeto até o final, né, no pós-pesquisa, o que você poderia fazer para dar mais checks assim, naqueles pontos de abertura dentro do seu projeto. Então, para a elaboração do projeto, existem alguns sites sugeridos para você fazer os seus registros de protocolo, como o protocols.io e principalmente o Open Science Framework, algumas sugestões para a gestão dos dados. Bom, para a condução de experimentos é sempre importante, né? Você ter um caderno de laboratório e tem algumas sugestões virtuais, e também eles estimulam o compartilhamento das informações. E a plataforma Reclone é bem legal para quem quiser, para quem tiver interesse em compartilhamento de reagentes e entrar um pouco mais a fundo assim dentro da ciência aberta no contexto da biotech. Foi uma rede que surgiu durante a pandemia, né, compartilhamento de reagentes, e eles continuam aí sempre promovendo atividades e tal, é bem legal. E por fim, eles sugerem alguns pontos para você fazer sua análise de dados, né, como utilizar Python, R, Markdown, e também esse artigo Good Enough Practices in Scientific Computing, que pode auxiliar nesse momento de tornar os seus dados, sua análise de dados mais aberta. Isso é um pouco controverso, né, no ponto das publicações, mas eles falam sobre você publicar mais em pré-prints, disponibilizar mais rapidamente assim, sua pesquisa. Alguns sites eles recomendam também para você conseguir implementar melhor essa publicação aberta, né? E aí um ponto, lá retomando aquelas licenças da definição do Foster Open Science, eles recomendam a Creative Commons, e se tiver interesse, é bem legal, porque você entra lá no site, tem várias opções para você escolher de licença, né, como você vai licenciar o seu material. Então você pode colocar lá desde uma licença para uso não comercial, então qualquer pessoa pode trabalhar em cima do seu trabalho, mas não gerar nada comercial em cima daquilo. Você pode colocar uma licença totalmente aberta, que ela pode transformar aquilo ali num produto, enfim. E até eu acho que tem uma parte que você tipo, preenche um testezinho e no fim ele te dá o resultado de qual seria a licença ideal, então é bem legal. E também estimulo, né, utilizar o sistema Credit, que é para dizer o que cada autor fez no trabalho. Então, o cara ficou com análise de dados, outros ficou com a revisão final, enfim. E, por fim, a gente também tem as etapas de comunicação com o público e seguir sempre com o engajamento, né, das pessoas na sua pesquisa. Então, o engajamento público vai desde você promover conversas depois e sobre essa tecnologia, até mesmo se utilizar da ciência cidadã, que seria que a população pudesse também coletar dados para sua pesquisa. Inclusive, hoje tem vários aplicativos que você pode usar, tipo o iNaturalist, que você vai lá, tira foto da fauna, da flora e da funga, acho que fala assim, que é relativa a fungos, né? Da sua região, você publica, aquilo ali vai diretamente para uma base de dados científica, né? Então, é bem bacana essa participação. E aí aqui, para quem tiver interesse, aquele artigo estava ali, ele é literalmente, ele é só um artiguinho, assim, mas o Serrapilheira também tem um guia de boas práticas extenso sobre ciência aberta e reprodutível, recomendo. E sempre, sempre recomendo também o próprio site do CTA, que possui tipo uma wiki, bem como a gente conhece, né, a Wikipedia, falando sobre vários pontos que você poderia ter para abrir o seu projeto e recomendações e orientações, assim. E agora eu trago brevemente alguns exemplos open na Nano, que
Eu não sou tão familiar profundamente, né, com eles, mas se tiver alguém também que queira falar um pouco mais sobre isso, ia ser bem legal. Um deles que eu vi foi esse Nano Hub, que é uma iniciativa de código aberto e nanotecnologia, e aí ele foi fundado em 2002 por essa agência científica dos Estados Unidos, e ele basicamente é uma rede universitária que apoia a National Nanotechnology Initiative, e ele é um centro, né, que permite a colaboração entre vários agentes, aí, desde pesquisadores, educadores e profissionais e estudantes, para resolver problemas de nanotech e disponibilizam ferramentas computacionais fáceis de usar e também educam os usuários sobre essas ferramentas e a própria nanociência. Esse Canon Lab também ele é mais voltado para a abertura da nanotech dentro da biomedicina, então é um pouco mais aplicado, né? E envolve o compartilhamento de dados e acelerar a validação desses dados ali de biomédicos de nano, né, para serem aplicados. E dentro da biotech é muito forte a bioinformática, para quem tem algum envolvimento sabe, né, que é um dos pontos essenciais assim para você fazer biotecnologia. E pelo que eu entendi, na nano também existe a nanoinformática. E esse K Nanolab foi um dos responsáveis pelo desenvolvimento e pela difusão, de fato, tipo, pelo fortalecimento da nanoinformática como ela é hoje. Né? Então, eles estão envolvidos lá com a coleta, validação, compartilhamento e alguns softwares também, né, de trabalhar com essa nanotech. E agora, indo mais para o WIGEN, eu não coloquei um slide exatamente sobre o WIGEN, mas eu vou explicar brevemente. O WIGEN é uma fundação sem fins lucrativos voltada ao desenvolvimento e avanço da biologia sintética aí por todos os continentes. E ele surgiu como um curso de extensão lá no MIT também, no Massachusetts Institute of Technology, pela iniciativa de 3 professores da engenharia elétrica, pensando se seria possível engenheirar biologia. Então, eles começaram a reunir alunos e criar um banco de dados, né, sobre peças biológicas, de repente, que poderiam ser utilizadas assim, em combinação e formar circuitos, né, tipo, assim como você pode formar um circuito para acender uma lâmpada, colocando ali um resistor, um interruptor e uma lâmpada. Você poderia, talvez, fazer isso com sistemas biológicos. Então, eles começaram, e aquela competiçãozinha que era só para alunos do MIT começou a receber muitos e muitos alunos, a ponto de que o WIGEN virou uma fundação, e hoje em dia a gente tem aí cerca de 4.500 participantes por ano, mais de 300 projetos anualmente relacionados à biologia sintética. Mas, dado aí que o contexto também do nosso simpósio é sobre a nanotech, né, existem vários projetos que estão nessa convergência da nano com a biologia sintética, que eu acho muito massa, porque, na minha visão, a nano e a biologia sintética são os expoentes, assim, das tecnologias, das biotecnologias atuais, né? Então, o projeto deles basicamente consistia em bactérias capazes de capturar nanopartículas utilizadas no tratamento da água. Eles viram lá que existia muito escape dessas nanopartículas e que seria interessante ter algum método para você conseguir capturar isso. E aí as bactérias capturariam e também teria uma parte lá magnética que você conseguiria recuperar absolutamente todas essas bactérias e também, né, não contaminar a água limpa. E também outro projeto da Tec Monterrey, que é uma equipe do México, de 2015, eles criaram um sistema para você realizar a transfecção e transformação de bactérias e células com nanotubos de carbono. Então, essa é uma estrutura que eles viram ali que... eu não entendo muito disso, né? Enfim, mas eles viram que esses nanotubos conseguiam se associar com DNA, material genético, e eles também viram que o sistema deles melhorava muito a eficiência desses procedimentos, né? Porque hoje em dia a gente ainda usa métodos físicos ou químicos e eles viram que essa poderia ser uma solução. E então, era isso. Para onde vamos? Espero que eu tenha conseguido trazer alguns conceitos interessantes para vocês. Se alguém quiser estar em meu contato. E, enfim, é isso. Muito obrigada. Muito obrigada aí, acho que foi muito legal, né? Você mostrou o histórico, eu acho que é muito interessante mostrar de onde veio tudo isso, porque às vezes muita gente se fala de ciência aberta, mas e aí? Por quê? De onde veio? Onde quer chegar? Então, eu acho que você conseguiu passar por tudo e é muito legal também mostrar esses exemplos
de nano mesmo, diretamente, né, considerando que estamos no Congresso ali, vários interessados nessa área, eu acho que traz bastante para isso. A gente tem até alguns comentários aqui, a Vitória comentou que é muito interessante essa perspectiva de não restringir a ciência, né? Aí ela coloca hashtag ciência para todos até. O Max, ele coloca até que, pensando nisso, talvez, o ResearchGate seja uma plataforma, uma grande plataforma para a ciência aberta. E aí, até pegando gancho nisso, eu queria perguntar o que você vê como os principais desafios aí para a gente conseguir alcançar uma ciência verdadeiramente aberta, até voltada mais para uma área da biologia, assim, né? Porque é uma ciência aberta, quando a gente fala de ciência aberta, a gente está em vários campos. Mas o que você vê pensando na biologia, assim? Então, eu acho que já tem muita gente interessada. Opa, peraí, cliquei alguma coisa errada. Tem muita gente interessada nas ciências abertas, só que acho que as pessoas ainda não têm muita noção de como aplicar esses conhecimentos dentro das suas universidades e como aplicar de fato na sua pesquisa sem principalmente prejuízos, né, para a sua progressão, para conseguir bolsas, enfim, porque um dos critérios para validar, de repente, um trabalho é você conseguir patentear a tecnologia que ele está gerando, né? E, inclusive, esse foi tema de um workshop que eu participei da Gathering for Open Science Hardware um tempinho atrás. A gente estava produzindo um documento destinado a escritórios de inovação para eles incorporarem, tipo, escritórios de inovação desde das universidades até de empresas maiores, né, para incorporarem os open hardwares e esses fatores abertos dentro dos seus fatores, né, como para medir impacto, assim, porque dentre tudo, eu acho que esse é um dos maiores problemas, são as métricas que você vai utilizar para conseguir medir o impacto da sua tecnologia, porque, né, existe uma maneira de se fazer isso, que é através das patentes e tudo mais, e as pessoas só seguem nesse sistema porque é o conveniente, mas simplesmente se a gente não estiver pensando ativamente em outras possibilidades, nunca isso vai mudar, né? Então, de pouquinho em pouquinho a gente vai conseguindo também. No laboratório de biologia sintética da UNB, a gente conseguiu submeter um trabalho de diagnóstico de COVID para uma bolsa do JOGO, que é o Just One Giant Lab. Ele é basicamente uma plataforma que reúne todos os laboratórios abertos, vários laboratórios abertos no mundo, e eles fizeram um lance de rodadas de grants, né, de financiamento, assim, e isso estimula, né, a gente, os pesquisadores, a irem lá, pô, uma iniciativa legal, vamos tentar transformar, então, o nosso projeto em aberto, entrar na comunidade, e é isso. Mas, assim, eu vejo que está abrindo. Pois é, eu também penso assim, e aí eu fico pensando, e aí é mais para a gente discutir mesmo, quais você acha que vão ser os grandes impactos que vão ter? Imagina, se a gente conseguisse alcançar uma ciência verdadeiramente aberta, né, que os dados, eles poderiam ser, qual é o limite disso? Porque os dados públicos, todo mundo pode questionar, os métodos públicos, todo mundo pode fazer, e eu acho que esse alcance já mudaria muito a forma como a gente faz ciência. Como você vê isso aí? Eu acho muito legal. Não, é bem aquele lance que a gente estava falando ali da bióloga marinha, né? Tipo, isso seria um sonho para mim, assim. Se a gente conseguisse driblar esses anos que muitas vezes uma tecnologia fica protegida e em desenvolvimento ali, você não pode falar para ninguém, e você simplesmente cortar isso e ter uma comunidade colaborativa, você desenvolvendo aquilo, tipo, de pronto. Pô, alguém descobre uma coisa fantástica, você consegue ter uma comunidade mundial desenvolvendo aquele experimento e o tempo de fato tornar aquilo uma tecnologia reduz bruscamente. Tipo, eu acho que esse seria o maior impacto, né? Eu acho muito legal e eu acho legal a gente perceber que tem várias outras iniciativas paralelas à academia que estão com o objetivo não só de divulgar a ciência, mas com o objetivo de fazer ciência. A gente vê muitos canais no YouTube hoje, por exemplo, que eles fazem, eu gosto muito de acompanhar, eles fazem lives, por exemplo, de construção de organismos ali, de biologia sintética, de pequenos plasmídeos. Eu acho o máximo. E aí, eu adoro os canais do YouTube também. Como você gosta também? Como é que você vê também, essa questão toda? Eu Eu acho acho o muito máximo. massa. Até no Netflix, né, teve um documentário aí falando sobre os biohackers e tal, mas era mais lá nos Estados Unidos, assim. Mas eu vejo que
as tecnologias desempenham um papel fundamental nesse processo da divulgação científica e de tornar a ciência cada vez mais aberta. Porque, de fato, se você põe um vídeo no YouTube de você ali realizando experimento, você vai conseguir captar o interesse de pessoas para aquele tipo de coisa e logo você vai aumentar a quantidade de agentes que estão pensando naquela tecnologia, né? Dentre esses vídeos até eu já vi uns, tipo, produzindo a Spider Silk, né? Que é aquela seda de aranha muito em bom casa, isso. com as bactérias e sei lá o quê. Mas, infelizmente, né, o que a gente tem muito é esse tipo de coisa rolando nos Estados Unidos e um pouco menos lá na Europa, porque aqui no Brasil a gente tem muitas regulações envolvidas em cima, né, de você fazer uma biotecnologia na sua casa, por exemplo. Mas, inclusive, aqui no Brasil já existem, pelo que eu sei, 2 biohacker spaces. Um é no laboratório da UFMG, o Ideia Real Lab, e ele tem essa ideia de ser aberto para a comunidade, né, de trabalhar com biohacking, e outro é o BioLilo Lab, eu acho que é isso, em São Paulo. E, assim, eu estava até falando com uns amigos, assim, ultimamente, sobre esse processo de regulação e ter acesso, né, democratização da biotech e tal. E é bem difícil você conseguir ter um aval e conseguir ter um professor envolvido e tudo mais. Né? O Brasil é burocrático nesse sentido, mas se a gente já tem 2 aí, né, eu acho que já é um cenário bom, assim, para o futuro. Eu concordo plenamente. E é um processo, né? Tipo assim, antigamente ninguém conseguia, ou pelo menos parecia meio limitado, fazer ciência fora do ambiente acadêmico. Então, se tem essas pessoas que estão conseguindo e tem pessoas interessadas em assistir, por exemplo, já mostra que tem em algum lugar, alguma comunidade que está querendo fazer alguma coisa diferente, que está interessada numa ciência que o legal deles é mostrarem as dificuldades que a gente, quando a gente, eu digo, como comunidade científica, acadêmica, acaba não publicando, né? Porque a gente só, apesar de ter né, temos lugares que falam das coisas que deram errado, não é comum a gente saber dos processos ruins, dos muitos processos que tiveram erros para conseguir atingir o resultado, o objetivo final. Então, pode ficar à vontade. Não, a gente até estava pensando, né, na simbologia assim, envolvida em você só ter acesso a um artigo científico naquele estado perfeito dele, tipo, reluzente. Você entra assim, tá lá na Nature, assim, perfeito. Parece que nada nunca deu errado, né? Parece que ele caiu assim do céu como se fosse a perfeição divina e os pesquisadores são supremos, eles conseguiram, né, aqueles resultados. E a gente tem papel, a gente tem que a gente tem esse compromisso, né, de falar também, o fazer científico não é perfeito, os cientistas não são perfeitos, a ciência não é isenta e, né, enfim. E eu ia falar algum exemplo. Ah, então, inclusive, tipo, nesse movimento das tecnologias livres que eu tô e que eu vejo, né, a galera da biotech fazendo experimentos, enfim, tem muito mais um compartilhamento nesse sentido, sabe? As coisas são mais abertas, as coisas parecem mais sinceras, as pessoas estão toda hora lá publicando em fóruns, eu tive um problema com isso, por favor, alguém me ajuda. E aí uma comunidade global está sempre à disposição para te ajudar a fazer ciência, né? E aí, assim, a gente vai construindo sempre isso em grupo, em vez de ser uma parada isolada. Eu acho que é isso. A gente teve vários comentários aqui. A Samara está falando excelente palestra, né? E eu acho que pela sua apresentação aí foi realmente muito legal. Como eu disse, vários conhecimentos que até eu nunca tinha parado para pensar na origem. Eu gosto muito do termo, mas nunca me debrucei sobre o assunto, né? O Max ele comentou, então, tem uma boa corrente agora de publicação de pré-prints no ResearchGate, né? Que ele que tinha comentado antes, que seria uma grande comunidade aberta, inclusive com um certo espaço para publicar dados negativos ou coisas que não deram muito certo. Eu concordo, eu acho que é isso mesmo que tem que ser. Eu acho que
deixando tudo acessível para as pessoas facilita o desenvolvimento da ciência. E se facilita o desenvolvimento da ciência, eu acho que como sociedade a gente tem maior espaço para progredir cada vez mais, que para mim devia ser o objetivo dos cientistas, né? O objetivo de, como sociedade também. E só uma questão, eu acabei falando da comunidade global e tal, mas na real eu lembrei do que eu queria falar, que eu tinha esquecido, mas enfim. Existe uma iniciativa aqui no Brasil, não sei se vocês conhecem, que se chama Instituto Brasileiro de Reprodutibilidade, eu acho. E eles são conectados ao FRJ, e é um grande projeto que tem como objetivo colocar o Brasil na vanguarda de criar uma ciência mais confiável e reprodutível. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram vários artigos publicados aqui no país, eu acho que de uma maneira aleatória, eles abriram um edital, ou sei lá, abriram para a comunidade, para vários laboratórios se inscreverem nesse processo, e eles pegaram 3 experimentos, um é PCR, um é um lance com rato, assim, dele caminhar numa cruzinha, e outro eu não lembro, mas enfim, eram 3 experimentos, e eles vão estar repetindo os experimentos desses artigos para ver se de fato eles conseguem chegar ao mesmo objetivo. Então, esse é um dos pilares que está também na ciência aberta, né? A reprodutibilidade, e eu acho que isso é bem bacana, porque a gente tem que ter abertura, né? Porque dá errado, porque dá certo, porque, pô, fica lá só martelando, já sabendo o resultado que tu quer atingir, e faz o teu lance ali, mas, pô, tu consegue provar talvez uma parte, publica, poxa, né, talvez aquilo ali não seja de fato a informação que a gente precisa para crescer, né, em certa área, né, então acho bem legal. Sim, o Leonardo ele fez uma colocação aqui, eu vou ler para a gente. Acho que o que mais impede a ciência em ser de fato aberta é o receio das pessoas e também das instituições no que diz respeito à proteção do que está sendo pesquisado ou desenvolvido, proteger do ponto de vista do capital mesmo. Uhum. Já que tudo pode se tornar um produto em um mundo cada vez mais voltado a capital e atento às oportunidades para alavancar ganhos ou direitos, seja próprio ou apropriado. Eu É, acho que entra. é a grande questão, né? Que a gente fala sobre a ciência aberta, a gente desenvolve, e ainda tem questões que a gente vai ter que trabalhar e construir em cima para a gente conseguir ter a melhor ciência aberta mais adequada, né? Mas o que eu penso é que as universidades, principalmente, têm um compromisso social de retornar o que está sendo produzido para a sociedade, porque eu consigo estudar na UNB de graça porque alguém está pagando com seu imposto, né? Inclusive, enfim, todo mundo aí investindo nesse conhecimento, e a ciência aberta vai de fato nesse sentido, né? A gente está produzindo isso e não faz sentido a gente restringir isso para vocês, mas a comunidade também tem sempre que ter acesso a todas essas tecnologias. Né? E não faz sentido uma pessoa só poder entrar no laboratório uma vez que ela consiga passar por um vestibular e consiga passar por um mestrado ou um doutorado. Então, eu sou mais ciência aberta do que, de fato. A Beatriz, ela quis dar o exemplo, um exemplo do impacto da ciência aberta é o período que vivemos na pandemia do Covid-19, onde vários cientistas colaboraram mutuamente, um impacto gigantesco para a ciência de saúde, impressionante mesmo. Eu acho que é até aquele exemplo que você estava comentando de seu mesmo, né? Porque, exato, tipo, o diagnóstico do Covid, né, que ainda está rolando, inclusive, o projeto no laboratório, ele só foi possível estar nesse ecossistema aberto porque foi disponibilizada uma bolsa pelo Jogl, né, pelo Just One Giant Lab. Se vocês pesquisarem JOGL, vocês encontram, tá? E também quem quiser, é bem bacana porque você pode contribuir com vários projetos lá. Mas enfim, eu lembro quando eu fui pro Widen, né, em 2019, eu falei com o Thomas que fundou assim, o Diogo, e ele ainda estava no início, tipo, ideia. E com a pandemia, o Diogo explodiu. Tipo, ele lançou, e o ecossistema de inovação aberta que ele estava se propondo a criar, né, e reunir esses vários laboratórios e projetos abertos no mundo, simplesmente, tipo, bombou e está numa linha ascendente, assim, que cada vez mais projetos são cadastrados lá, né? E tem interesse, tem fundações que estão apoiando, que patrocinam e que estão dando os fundos para compartilhar,
não é compartilhar para fornecer bolsas, né, para os projetos mundiais, e eu acho que essa é uma tendência, que de fato a gente só está conseguindo esse monte de soluções incríveis, né, durante a pandemia, porque está rolando uma colaboração, talvez nunca vista antes, né, dentro da comunidade científica. Até coloquei aí, porque eu acho que é muito importante, até tirei um print aí da tela para conseguir compartilhar aí com o pessoal. É esse mesmo, né? Só confirmando. Isso aí. Então, a gente teve também um comentário aqui, excelente apresentação, grato por citar o item do erro no âmbito científico, pois o sucesso é resultado de vários erros até chegar à perfeição. Eu também acho fundamental e é legal saber, né, os erros, porque quando a gente sabe o erro do outro, a gente pode evitar o próprio erro. É Exato, verdade que é mais fácil quando a gente erra para acertar? É verdade, mas não impede a gente de aprender com o erro dos outros. exato. Mas aí também, né, eu já fico um comentário para os cientistas. Pô, gente, vamos ter muito menos ego nesses lances, né? Não tem problema a gente admitir, falar, pô, falhei, pô, não deu certo. Porque se a gente não admitir, a gente nunca vai conseguir, de fato, criar essa comunidade, né? Ou se sentir confortável. Então, Eu acho legal também a gente estar discutindo isso, porque, como eu disse, é muito do. Na verdade, acho que eu não cheguei a dizer, mas muito dos nossos inscritos e participantes, eles são graduandos. E acho que você também é uma graduando muito engajada, e eu acho que é interessante a gente mostrar essa ideia para as pessoas, né? Inclusive, a gente tem alguns elogios, mas eu queria aproveitar a oportunidade, a gente já está fechando no tempo, né? 2 horas a gente tem a palestra. Se você quer perguntar para você, se você tem, quais são os projetos que você está envolvida, como é que está sendo aí esses seus momentos de hoje em dia? bom, a coisa mais importante, assim, que está rolando agora que eu estou sendo instrutora de uma equipe de um time Aiden aqui da UNB em parceria com a Embrapa. E a gente está com uma campanha de financiamento, né, coletivo para conseguir fazer o financiamento da inscrição. Então a galera está bem comprometida e quem quiser apoiar é muito vibe ciência aberta. É um projeto de degradação de chorume e transformação de energia elétrica com fungos geneticamente modificados. Eu acho que a gente pode aproveitar e passar, né? Você tem um videozinho curtinho, eu achei bem legal. Compartilhar aí com a galera, dá para dar um fechamento aqui. O que você acha? Eu acho top. Bom demais. Então bora. Acho que está carregando aí para todo mundo. Esses são 3 minutinhos, rapidinho.
O pessoal tá Tá bem falando. animado aí. É, o link da aqui também. Não sei se alguém já Ó, muito mandou legal. aí no Aí, chat. beleza. Eu não sei como. Acho que a gente pode compartilhar ali no, nas próximas. A gente vê como a gente compartilha, mas aí sim que eu coloquei, deixei o print aí nas redes sociais, para acompanhar nas redes sociais, acho que já tá isso. Então, Heloísa, eu queria agradecer, acho que foi super legal, a apresentação foi incrível, acho que trouxe vários conhecimentos. Como eu disse, eu adorei o histórico. E é isso, eu espero que você acompanhe aí a gente nas próximas palestras. Eu espero acompanhar o projeto, né? Torcendo pelo projeto, ajudando o projeto, claro, ele tem que acontecer. E agradeço a sua presença. Legal, gente. Muito obrigada e também para quem pegou aí meu e-mail. Se tiver alguma coisa, pode mandar mensagem. Estou sempre aberta. Piadinha. Estou sempre aberta para qualquer coisa, comentários, enfim. Tá? Podem contar comigo. Foi um prazer. O prazer foi todo nosso. Então é isso, pessoal. A gente vai começar agora a nossa palestra às 14 horas, né? Tá começando agora, do Oswaldo, e nos encontramos na sala de palestrantes com o nosso palestrante ao vivo. Muito obrigada a presença de todos e nos vemos em breve.